Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não a parte de contar isso não, mas a parte de viver tudo o que viveu. Às vezes eu fico pensando como as coisas podem mudar tão rápido, como a gente acha que conhece uma pessoa e de repente descobre que não conhece nada. E o pior, que essa pessoa é da sua própria família. Tudo começou quando minha mãe começou a ficar esquecida. Coisas pequenas no começo. Esquecia onde tinha guardado a chave de casa, confundia o dia de tomar remédio, às vezes até perguntava pelo meu pai, que já tinha falecido há quase 10 anos. Eu morava com ela desde que meu casamento acabou, há uns 5 anos. Não foi fácil, mas a gente se virou. Ela sempre foi uma mulher forte, trabalhadeira, daquelas que não reclama da vida. Criou 3 filhos sozinha depois que meu pai faleceu, e mesmo com a aposentadoria pequena, nunca deixou faltar nada em casa. Mas com o tempo, as coisas foram piorando. Ela começou a esquecer nomes, datas, até o caminho de volta para casa quando saía para comprar pão. O médico falou que era o começo de um Alzheimer ou alguma demência parecida. Foi aí que meu irmão mais novo, o Caio, se ofereceu para ajudar. Ele morava em outra cidade, trabalhava como cooperador na CCB, a Congregação Cristã no Brasil, e sempre foi o filho que mais se aproximou da igreja. Desde pequeno, ele era daquele jeito, quietinho, estudioso, sempre com a Bíblia na mão. Minha mãe adorava ele, dizia que era o filho que tinha o coração mais puro. Caio começou a vir mais seguido em casa. Trazia cestas básicas que a igreja distribuía, ajudava a pagar algumas contas, falava que era para aliviar a gente. Minha irmã, a Ana, que mora em São Paulo, até comentou uma vez: será que o Caio tá ganhando tanto assim na igreja? Ele parece que tem dinheiro sobrando. Eu só respondi que ele devia estar sendo abençoado, que Deus provia. Minha irmã riu e falou: Deus provê, mas o salário mínimo não, né? Na época achei que era só inveja dela, porque o Caio sempre foi o preferido da mãe. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Minha mãe recebia a aposentadoria dela todo mês, um valor pequeno, mas que ajudava nas despesas. Ela sempre me entregava o dinheiro para eu guardar, porque já não confiava muito nela mesma. Um dia ela me chamou no quarto, com um olhar assustado, e falou: filho, eu acho que alguém tá pegando meu dinheiro. Eu perguntei quem, e ela disse que não sabia, mas que o dinheiro estava sumindo. Eu pensei que fosse só a cabeça dela, que ela estava confundindo as coisas. Afinal, ela já tinha esquecido onde guardava as economias uma vez, e a gente achou tudo dentro de um livro de receitas. Mas então eu comecei a prestar atenção. Todo mês, quando o dinheiro da aposentadoria chegava, eu guardava numa gaveta da sala, dentro de um envelope. Só que algumas vezes, quando eu ia conferir, o valor estava menor. No começo eram trocados 20, 50 reais. Depois, notas de 100. Eu fiquei desconfiado, mas não falei nada para ninguém. Até que um dia, minha mãe me chamou de novo, chorando. Ela falou que tinha visto o Caio mexendo na gaveta quando achava que ninguém estava olhando. Eu não quis acreditar. O Caio? O irmão que nunca deu trabalho, que sempre foi o exemplo. Mas a dúvida ficou. Resolvi testar. Na próxima vez que o dinheiro chegou, eu contei tudo na frente da minha mãe e guardei no mesmo lugar. No dia seguinte, quando ela foi dormir, eu fingi que estava assistindo televisão, mas fiquei de olho. Não demorou muito, o Caio chegou da igreja, tomou um café, conversou um pouco e quando achou que eu estava distraído, foi até a gaveta. Tirou o envelope, contou o dinheiro, separou algumas notas e guardou no bolso. Meu sangue gelou. Eu não fiz nada na hora. Esperei ele sair, fui no quarto e me sentei na cama. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali olhando para a parede, tentando entender como meu próprio irmão podia fazer uma coisa dessas. Minha mãe, que já estava confusa, mas ainda tinha momentos de lucidez, percebeu que tinha algo errado. Ela sentou do meu lado e perguntou: você viu também, né? Eu só balancei a cabeça. Ela segurou minha mão e falou: não fala nada para ele. Deixa comigo. Eu não entendi o que ela queria dizer, mas obedeci. Nos dias seguintes, o Caio continuou vindo em casa, agindo como se nada tivesse acontecido. Até que uma noite, depois do culto online que ele sempre assistia no quarto, minha mãe pediu para falar com ele. Eu fiquei na sala, mas deixei a porta entreaberta. Ouvi ela falando com a voz trêmula: Caio, meu filho, eu sei do que você fez. E não é só pela câmera não. É porque eu te conheço desde que você nasceu, e eu sei quando tem algo errado contigo. Houve um silêncio tão longo que cheguei a pensar que ele tinha saído do quarto. Mas então ouvi a cadeira rangendo, como se ele tivesse se mexido. Mãe, eu não sei do que você tá falando, ele disse, mas a voz não soou convincente. Parecia mais um menino apanhado com a mão na caixa de biscoitos do que um adulto de quase 30 anos. Ela suspirou fundo. Caio, eu vi você pegando as coisas da sua irmã.
Vi você escondendo no seu carro. E vi você mentindo pra todo mundo, inclusive pra você mesmo. Outro silêncio. Dessa vez mais pesado. Você tá doente, filho. Não é normal o que você tá fazendo. E não é só por causa do dinheiro não. É porque você tá se afundando num buraco que não tem fundo. Mãe, para? Não, você que vai parar. Você vai devolver tudo. Tudo mesmo. E vai se tratar. Porque se você não fizer isso, eu juro por Deus que vou na delegacia e conto tudo. E não vai ser só pela Lívia não. Vai ser por você. Eu não conseguia ver a expressão dele, mas dava pra sentir o clima mudando. A voz do Caio ficou baixa, quase um sussurro. Você não vai fazer isso. Vou sim. E você sabe que vou. Mais um silêncio. Depois o som de algo batendo na parede, como se ele tivesse dado um soco ou jogado algo. Minha mãe não se alterou. Amanhã cedo você vai lá e devolve. Sem discussão. Não ouvi mais nada. Só os passos dele saindo do quarto, a porta batendo. Minha mãe apareceu na sala alguns minutos depois, com os olhos vermelhos, mas firme. Ele vai fazer, ela disse, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Eu não tinha tanta certeza. Na manhã seguinte, o Caio saiu cedo, como sempre. Não falou com ninguém, nem olhou para mim. Minha mãe ficou na janela, observando o carro dele sair. Só quando o barulho do motor sumiu na rua é que ela virou para mim. Vai com ele. O quê? Vai. Segue ele de longe. Eu quero saber se ele realmente vai fazer o que prometeu. Não discuti. Peguei as chaves do meu carro e saí. O Caio dirigia como sempre, devagar, como se não tivesse pressa para nada. Segui a uma distância segura, sem perder ele de vista. Ele parou em frente ao prédio da Lívia, ficou uns minutos dentro do carro, como se estivesse se preparando. Depois saiu com uma mochila nas costas. Não desci. Só observei. Ele entrou no prédio, ficou uns 20 minutos lá dentro e voltou com a mochila vazia. Quando passou por mim, não olhou. Nem parecia surpreso em me ver ali. Voltei para casa sem dizer nada. Minha mãe estava na mesma posição, na janela. Só assentiu quando eu entrei. E agora? Ela demorou para responder. Agora a gente espera. E reza. Mas eu sabia que não ia ser tão simples. 2 dias depois, a Lívia ligou. A voz dela estava diferente, mais leve, quase aliviada. Acho que alguém devolveu as coisas que tinham sumido daqui. Tava tudo numa caixa na porta do meu apartamento. Não tava tudo, mas quase tudo. Minha mãe fechou os olhos, como se estivesse agradecendo. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que aquilo não tinha acabado. Porque o Caio não era do tipo que desistia fácil. E eu conhecia ele demais para acreditar que isso tinha sido só um surto. Naquela noite, enquanto minha mãe dormia, eu entrei no quarto dele. Não era a primeira vez que mexia nas coisas dele, mas dessa vez era diferente. Não estava procurando provas. Estava procurando respostas. A gaveta da mesa de cabeceira estava destrancada. Dentro, além dos papéis de sempre, tinha um caderno preto, daqueles de capa dura. Abri sem pensar 2 vezes. As primeiras páginas eram anotações normais, contas, lembretes, coisas do trabalho. Mas quanto mais eu folheava, mais estranho ficava. Havia datas, horários, nomes de pessoas que eu não conhecia. E dinheiro. Muito dinheiro. Não eram só os valores que ele tinha pegado da Lívia. Eram outros maiores com observações ao lado. Asterisco pago asterisco, asterisco falta metade asterisco, asterisco ameaçou asterisco. Meu estômago revirou. No fundo do caderno tinha uma folha dobrada. Abri com os dedos trêmulos. Era uma lista, com nomes, endereços e valores. Alguns riscados. Outros não. E no meio deles, bem no centro da página, estava o nome da Lívia. Mas não só dela. O meu também estava lá. E o da minha mãe. Com um valor ao lado que eu nunca tinha visto na vida. Fechei o caderno como se ele tivesse queimado minha mão. Não sabia o que era aquilo. Fiquei parado ali com o caderno fechado entre as mãos, sentindo o suor escorrer pelas costas. A respiração não vinha fácil. Cada vez que eu tentava engolir, a garganta parecia fechar. Asterisco porque o meu nome estava ali. Porque o da minha mãe, asterisco. Levantei e fui até a janela, afastando a cortina com 2 dedos. A rua estava vazia, só o farol piscando amarelo no fim da quadra. Não tinha ninguém me observando. Mas mesmo assim eu me senti exposto, como se alguém pudesse ver através das paredes. Voltei para a mesa e abri o caderno de novo, dessa vez com mais cuidado. Os nomes estavam todos em letra miúda, apertados, como se tivessem sido escritos com pressa. Alguns tinham observações ao lado. Asterisco negou asterisco, asterisco pagou em 2 vezes asterisco, asterisco família não sabe asterisco. O da Lívia estava riscado com uma caneta vermelha, mas o meu e o da minha mãe não.
Ao lado do nosso, só o valor, asterisco reais 47.800,00 asterisco. 47.800 reais. Eu nunca tinha visto esse dinheiro na vida. Nem a metade disso. Minha mãe também não. Ela mal conseguia pagar as contas do mês, quanto mais guardar uma grana dessa. E por que o nome dela estava junto do meu? Como se fossemos um pacote. Passei o dedo sobre os números como se pudesse apagar aquilo. Mas a tinta não saía. De repente lembrei do bilhete que tinha encontrado no bolso do paletó do meu pai, semanas atrás. Asterisco, você tem até sexta. Não brinca com a gente. Asterisco na época, achei que era coisa de cobrador, ou até de algum jogo de azar que ele tivesse se metido. Mas agora eu não sabia mais o que pensar. Fechei o caderno e o enfiei de volta na gaveta, mas não consegui empurrá-la até o fim. Ficou entreaberta, como se também não quisesse esconder aquilo. Fiquei olhando para a madeira lascada, tentando organizar os pensamentos. Meu pai não era santo, eu sabia disso. Ele sumia por dias, voltava com desculpas esfarrapadas, às vezes com cheiro de álcool ou de perfume barato. Mas asterisco? Isso era outra coisa. Isso era. Não queria terminar o pensamento. Peguei o celular e liguei para a Lívia. Ela atendeu no terceiro toque, a voz grossa, como se tivesse chorado. Oi? Ela disse. Você tá em casa? Perguntei, tentando não deixar o desespero vazar. Tô. Por quê? Preciso falar com você. É importante. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Tá bom. Vem. Desliguei e fiquei olhando para a tela. Não tinha coragem de ligar para minha mãe. Não ainda. Não antes de entender o que era aquilo. Saí do quarto, desci as escadas devagar, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Quando passei pela sala, vi o meu pai dormindo no sofá, de boca aberta, um braço pendurado para fora. A garrafa de cachaça ainda estava na mesinha, pela metade. Parei e fiquei olhando para ele. O rosto relaxado, como se não tivesse nenhum segredo guardado. Como se não tivesse um caderno cheio de nomes e dívidas escondido no quarto. Por um segundo, pensei em acordá-lo. Em sacudi-lo até ele me dizer o que estava acontecendo. Mas algo me segurou. Medo, talvez. Ou a certeza de que se ele acordasse não ia gostar de me ver ali. Saí sem fazer barulho, fechando a porta com cuidado. A noite estava fresca, o vento mexendo nas folhas das árvores. Caminhei até a casa da Lívia sem pressa, como se cada passo pudesse me afastar daquilo tudo. Ela morava a 3 quadras dali, num sobrado pequeno, com as paredes descascando. Subi os degraus da varanda e bati na porta. Ouvi passos lá dentro, depois o barulho da corrente sendo tirada. Lívia apareceu com os olhos inchados, o cabelo preso num coque bagunçado. Não estava maquiada, o que era raro nela. Sempre que a via, mesmo de pijama, ela tinha pelo menos um rímel passado. Entra, ela disse, afastando-se para me deixar passar. A casa cheirava a café queimado e cigarro. A sala era apertada, com um sofá florido e uma TV ligada no mute. No canto, uma mesa de centro com cinzeiros transbordando. O que foi? Ela perguntou, cruzando os braços. Não sabia por onde começar. Abri a boca, fechei. Olhei para o chão, para as unhas dela roídas até a cutícula. Achei umas coisas no quarto do meu pai. Falei finalmente. Um caderno. Com nomes e valores. Ela não se mexeu. Só ficou me olhando, como se esperasse que eu continuasse. O seu nome T. O seu nome tava lá, completei, engolindo em seco. Junto com outros. E datas. Sempre o mesmo valor ao lado, 2.000. Os braços dela se soltaram devagar, como se de repente pesassem mais. Ela virou as costas e foi até a cozinha, onde pegou um copo sujo da pia e encheu de água. Bebeu um gole, depois outro, sem pressa. Eu fiquei parado no meio da sala, ouvindo o barulho da torneira pingando. Você tá falando do que exatamente? Ela perguntou sem me olhar. Não sei. Apertei o caderno contra o peito, como se pudesse me proteger. Parece uma lista de pagamentos. Mensais. Há anos. Ela riu baixo, quase um grunhido. Seu pai sempre foi metódico. Você sabia? Dessa vez ela se virou. Os olhos estavam vermelhos, mas não de choro. De raiva ou de algo pior. Claro que sabia, seu idiota. A voz saiu grossa, como se arrastasse pedras. Acha que eu vivia aqui de favor? Que as contas se pagavam sozinhas? Fiquei mudo. Não era a resposta que eu esperava. Ele te dava dinheiro? Perguntei, mesmo sabendo que não era só isso. Dinheiro. Ela repetiu, como se a palavra fosse ridícula. Seu pai não dava nada a ninguém. Tudo tinha um preço. Que preço? Ela largou o copo na mesa com força. A água espirrou nas minhas calças.
Você acha que eu ia ficar aqui, nesse buraco, se não fosse por isso? Apontou para a parede, como se do outro lado estivesse a resposta. Ele bancava o meu silêncio. O da sua mãe também, aliás. Meu estômago revirou. Minha mãe? Ah, agora ficou interessado. Ela cruzou os braços de novo, mas dessa vez era para não tremer. Pergunta para ela. Ou melhor, não pergunta. Ela vai mentir igual sempre fez. Mentir sobre o quê? Sobre tudo. Ela passou a mão no cabelo, bagunçando ainda mais os fios já desalinhados. Sobre porque você nunca teve irmãos. Sobre porque ele voltava para casa com cheiro de perfume barato. Sobre porque quando você fazia 8 anos, ela chorou o dia todo no banheiro. Fiquei sem ar. Lembrei da foto no caderno, a que eu não tinha entendido. Uma mulher de vestido vermelho sorrindo, com a data rabiscada atrás, *85-2006 *. Meu aniversário. Quem é ela? Perguntei, tirando o caderno da mochila. Abri na página e mostrei a foto. Ela nem olhou direito. Só suspirou como se estivesse cansada demais para qualquer surpresa. Sua tia, disse secamente. A irmã do seu pai. A que ele mandou embora quando você nasceu. Por quê? Porque ela sabia demais. Ela se aproximou, arrancou o caderno da minha mão. Folheou rápido como se procurasse algo. E porque, no fundo, ele tinha medo que você descobrisse que era igual a ele. Igual como? Ela fechou o caderno com um estalo. Você realmente não sabe, né? A voz dela estava diferente agora. Quase piedosa. Seu pai não era só um homem infiel, filho. Ele era um asterisco negociante asterisco. E o produto dele? Ela fez um gesto vago, como se não valesse a pena terminar a frase. Que produto? Informação. Ela cuspiu a palavra. Ele vendia informações. Sobre todo mundo. Sobre os amigos dele, os sócios, até sobre a família. E quando não tinha mais nada para vender, ela parou, engolindo o resto. O quê? Nada. Ela empurrou o caderno de volta para mim. Isso não importa mais. Ele tá morto, e você tá aqui, fazendo perguntas que não vai querer as respostas. Eu quero saber. Não, você não quer. Ela foi até a janela, afastou a cortina suja com 2 dedos. Olha lá fora. Tá vendo aquele carro preto parado há meia hora? Apontou para um sedã sem placa visível. É seu. Ou melhor, é asterisco deles asterisco. Os sócios do seu pai. Os que ele traiu antes de morrer. Me aproximei devagar. O carro estava mesmo lá com o motor ligado. Não dava para ver quem estava dentro. Eles estão te esperando. Ela continuou. Desde que seu pai morreu, você é o único que sabe onde está guardado. O quê? Os asterisco registros asterisco, seu gênio. Ela virou para mim com um sorriso amargo. Todo mundo que ele chantageou, todo centavo que ganhou, tá tudo anotação em algum lugar. E agora que ele não tá mais aqui para cobrar, alguém quer muito achar isso. E você? Perguntei. Você tá do lado de quem? Ela pegou um maço de cigarros na mesa, acendeu um com as mãos trêmulas.